O corpo humano é uma máquina incrivelmente resiliente. Ossos fraturados se fundem novamente, o sistema imunológico combate invasores invisíveis ali a cada segundo do dia, e nós, como espécie, conseguimos sobreviver a condições extremas. Mas, apesar de toda essa biologia espetacular, existe uma vulnerabilidade matemática chocante no nosso design. No caso de um sangramento severo, uma vida inteira com todas as suas memórias, experiências e potenciais pode ser perdida em apenas 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. É assustador. Exato. 3 a 5 minutos. É o tempo exato de ouvir uma música tocando no rádio. Esse é o relógio implacável que separa a vida da morte. É uma janela de tempo absurdamente estreita e, biologicamente falando, aterrorizante, né? E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje analisa os documentos de uma aula crucial chamada Sangramento Zero. Salve uma vida. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. E o que temos em mãos não é apenas teoria médica abstrata. É um consenso global absoluto. Estamos analisando diretrizes gigantescas de trauma, consolidadas por comitês internacionais como o TCCC de Cuidados Táticos, diretrizes civis, a Associação Americana do Coração e a enorme campanha mundial Stop the Bleed. O objetivo principal da nossa conversa aqui é decodificar essa inteligência e entender como ela funciona na prática. E o que mais me chamou a atenção, logo que eu comecei a ler as primeiras páginas desse material, é que ele rompe totalmente com aquela ideia, com aquele mito de que salvar uma vida em estado crítico é um trabalho exclusivo para cirurgiões em salas de emergência reluzente. Sim, aquela visão de Hollywood. Exatamente. O material é um manual de sobrevivência essencial, totalmente focado em pessoas comuns. A ideia central que os documentos martelam, assim, repetidamente, é que o treinamento de indivíduos que não são da área médica pode reduzir drasticamente as mortes. Qualquer pessoa, com o conhecimento certo, precisa se tornar o primeiro elo dessa corrente de sobrevivência. O que é fascinante aqui é a origem sombria, porém vital, de todo esse conhecimento. Porque, historicamente, saber como identificar e controlar uma hemorragia severa derivou diretamente de experiências militares. Do campo de batalha direto para a vida civil. Exato. Foram nos campos de batalha que os estrategistas e os médicos perceberam uma estatística brutal. A esmagadora maioria das mortes ocorria antes mesmo de o soldado ferido chegar a uma instalação médica. O indivíduo sangrava até a morte ali, na terra, esperando o resgate. Nossa. Então, a mudança de paradigma ocorreu quando o treinamento focou em ensinar qualquer pessoa próxima ao ferido a interromper o vazamento de sangue imediatamente. O que estamos vendo agora, nos documentos de hoje, é essa inteligência vital, que foi testada literalmente sob fogo cruzado, sendo traduzida e aplicada para o nosso mundo civil. É a transferência de uma tática de sobrevivência direta para a sala de estar, para o escritório, para a rodovia. Mas, para a gente entender como intervir, precisamos primeiro entender a mecânica por trás disso tudo. Por que o tempo é esse fator tão crítico de 3 a 5 minutos e quem realmente está na linha de frente desse risco? A definição que o material traz é bem direta. Hemorragia é aquele sangramento que simplesmente não se interrompe de forma espontânea. É contínuo, é persistente. É aquele sangramento que o corpo não consegue frear sozinho. A velocidade, a quantidade e a localização exata da lesão. E o documento faz uma distinção fisiológica muito importante aí, entre hemorragias internas e externas. Sim, porque as internas são outra história, né? Completamente. As hemorragias internas ocorrem dentro de cavidades e órgãos e requerem cirurgia, não tem como resolver na rua. Mas as hemorragias externas, que são visíveis na superfície corporal ou fluindo por orifícios, essas sim são o foco deste treinamento. A verdadeira ameaça imediata que uma pessoa leiga pode reverter com as próprias mãos é a hemorragia externa maciça. E aí chegamos no dado estatístico que honestamente me deixou chocada e muda completamente a perspectiva. Hemorragias por acidentes são a causa número 1 de morte para pessoas com menos de 46 anos.
número 1. É um dado muito forte. E são a principal causa de mortes evitáveis em traumas no geral. E quando a fonte lista o que são esses traumas, a lista não fala de cenários de filme de ação. É a vida normal. Acidentes do dia a dia. Exatamente. Acidentes em esportes, recreação, automobilísticos, quedas corriqueiras em casa, incidentes no local de trabalho, desastres naturais e, claro, atos de violência. Certo. Vamos destrinchar isso um pouco. Vamos. Menos de 46 anos significa que o maior risco incide sobre pessoas no auge de suas vidas físicas, de crianças a adultos jovens, vivendo rotinas absolutamente normais. Uma simples queda envolvendo uma porta de vidro em casa ou uma batida de carro no caminho do trabalho pode do nada ativar aquele relógio de 3 minutos. Se conectarmos isso ao panorama geral das diretrizes, o termo que precisa ecoar na mente de todo mundo é morte evitável. Morte evitável. Como a medicina define isso no contexto do trauma? Tal. Exato. Mas uma morte evitável em um trauma significa que os órgãos vitais daquela pessoa estavam intactos e funcionando. O coração continuava batendo de forma saudável. Ela poderia e deveria ter sobrevivido ao ferimento inicial. Então, a diferença entre uma fatalidade estatística e uma vida salva não é a gravidade do acidente em si. Não é. A diferença é a reação de quem está perto. É a ação rápida, mecânica e correta de quem está do lado da vítima naqueles 3 a 5 minutos? Precisamente. Porque a ambulância mais rápida do mundo, nos melhores sistemas de saúde que a gente possa imaginar, leva de 8 a 10 minutos para chegar. A matemática simplesmente não fecha. Não é o paramédico que vai salvar aquela vida nos primeiros 3 minutos. É a pessoa que está no banco do passageiro ou o colega da mesa ao lado no escritório. Sabendo disso, sabendo que o relógio está correndo contra a vítima de forma tão agressiva e que o instinto humano de entrar em pânico não é uma opção viável, como é que um socorrista improvisado avalia rapidamente o perigo real? Boa pergunta. Porque os documentos fornecem um roteiro muito exato para identificar quais sangramentos realmente ameaçam a vida. Não estamos falando de um corte superficial na cozinha fazendo jantar, certo? De jeito nenhum. O material estabelece 3 focos principais de atenção imediata: onde está sangrando, qual é o volume provável que já foi perdido e qual é o fluxo atual. Ou seja, a dinâmica e a velocidade com que o sangue continua saindo. É uma avaliação que precisa ser feita em poucos segundos. Tem que ser no bater de olhos. Isso. E as diretrizes listam sinais inconfundíveis do que eles chamam de hemorragias exsanguinantes. Essa é a prioridade absoluta, o topo da cadeia de emergência. E a descrição desses sinais é super visual. O material fala de situações óbvias, como a perda de membros, amputações, mas também de sangue jorrando, esguichando de forma rítmica junto com as batidas do coração, ou fluindo sem parar, encharcando roupas em questão de segundos. É muito visual. Mas e olha, aqui é onde o negócio fica muito interessante. O material traz uma métrica visual super específica. O cérebro humano, quando vê sangue, tende a amplificar o perigo, né? A gente sabe disso. Algumas gotas espalhadas no chão já causam pânico e parecem 1 litro na nossa cabeça. Com certeza. O sangue espalha muito fácil e assusta. Assusta muito. Mas as diretrizes dizem para procurar um volume acumulado equivalente à metade de uma garrafinha de água, tipo uns 250 ml, formando uma poça no chão ou em uma superfície. 250 ml é, sei lá, um copo americano. É bem pouco se a gente pensar no volume total do corpo. Exato. Levando em conta que um adulto tem cerca de 5 litros de sangue no corpo, por que a perda de apenas 1 copo de sangue já liga um alarme máximo de risco de morte? Essa é uma excelente observação fisiológica. Como você disse, um corpo adulto pode tolerar a perda de 250 ml de sangue de forma controlada. Tanto é que as pessoas doam quase o dobro disso nos bancos de sangue sem grandes problemas. Sentam, tomam um lanchinho depois e vão para casa. Sim, eu mesma já doei e é super tranquilo. A questão crítica aqui não é apenas o volume estático perdido,
mas o que essa poça de meia garrafinha de água representa dinamicamente na rua. Como assim, dinamicamente? No contexto de um trauma, ver 250 ml de sangue acumulados muito rapidamente no chão indica que uma artéria ou veia de grosso calibre foi rompida. A velocidade da perda é o que mata. Quando o sangue jorra rápido o suficiente para formar essa poça em poucos segundos, significa que o sistema vascular perdeu a sua integridade de forma catastrófica. Nossa, entendi. Então a poça é um indicador da gravidade do vazamento, não o limite final do corpo. Por um critério objetivo. Tem meia garrafinha no chão. É grave. Faz todo sentido. A poça mostra a taxa de vazamento. E além do que está no chão, o texto destaca sinais severos na própria vítima. Sim, a reação sistêmica. O material menciona uma pessoa excessivamente pálida, com sudorese fria intensa, ou com um estado de consciência alterado. Aquela pessoa que fica confusa, como se estivesse embriagada ou letárgica. O que essa confusão mental ou essa palidez nos diz, assim, mecanicamente, sobre o que está acontecendo dentro daquele organismo? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a biologia do trauma, especificamente o que a medicina chama de choque hemorrágico. O sistema circulatório humano funciona exatamente como um sistema hidráulico fechado e altamente pressurizado. Tipo o encanamento de uma casa. Perfeito. O coração é a bomba, e as artérias são os canos que levam oxigênio a todos os tecidos. Quando ocorre um vazamento maciço, a pressão hidráulica despenca na hora, e o órgão humano mais sensível à queda de pressão e à falta de oxigênio é o cérebro. Porque ele exige muita energia, né? Sim, e porque ele fica no ponto mais alto dessa tubulação, digamos assim, e exige um fluxo contínuo contra a gravidade. Ah, então se a pressão cai, a bomba não consegue empurrar o sangue ladeira acima, até a cabeça. Exatamente. A confusão mental, a letargia ou a perda de consciência não são causadas pelo choque emocional do acidente. Não é que a pessoa está apenas assustada. É físico. São sinais sistêmicos mecânicos. O cérebro está literalmente começando a desligar por inanição de oxigênio. A palidez e aquele suor frio são um mecanismo de compensação do corpo. Corpo tentando se salvar. O organismo percebe a falha catastrófica e entra em um modo de sobrevivência drástico. Ele contrai violentamente os vasos sanguíneos periféricos, ou seja, lá na pele e nas extremidades, sacrificando a circulação externa para tentar empurrar e preservar o pouco volume de sangue que resta para o coração, pulmões e cérebro. Uau! Então, quando um socorrista observa confusão mental e palidez severa após um trauma com sangramento, ele está, na verdade, testemunhando o colapso hidráulico de todo o sistema. Em tempo real. É o corpo desativando os sistemas não essenciais antes da falha total. E uma vez que esse abismo se aproxima e o risco de exsanguinação é identificado, a pessoa precisa agir. Mas o treinamento enfatiza fortemente que não existe uma solução única para fechar o vazamento. A anatomia do corpo humano é que vai ditar qual método deve ser usado. É a topografia do corpo ditando a tática. As diretrizes dividem a intervenção baseada na localização anatômica da lesão. Certo, e como funciona essa divisão? Para um sangramento considerado mais leve, a regra fundamental é a compressão mecânica direta e firme sobre o ferimento, associada a um curativo. Você aperta e segura. Mas quando entramos no território do sangramento grave, as regras mudam drasticamente. Se a lesão severa for em um membro, braço ou perna, a diretriz é categórica. Aplicar um torniquete. Torniquete. E o material coloca a palavra imediato em destaque absoluto em letras garrafais. Mas, espera um pouco. Pode falar. Eu preciso confessar uma coisa aqui, e eu imagino que muita gente que está ouvindo compartilhe dessa mesma dúvida. Durante muito tempo, na cultura popular e até em aulas mais antigas de primeiros socorros, ensinava-se que o torniquete era um último recurso absoluto. Quase um pacto com o diabo, sabe? Sim, o famoso mito do torniquete. A ideia que passavam era, se um torniquete for aplicado, a pessoa vai com certeza perder aquele braço ou perna por causa da amputação posterior devido à falta de sangue. O documento que estamos analisando diz para aplicar imediatamente. Isso não vai destruir um membro da vítima. Essa é talvez a mudança de paradigma mais vital que este material inteiro tenta comunicar para o público leigo.
A noção do torniquete como um último recurso que garante a amputação é um mito ultrapassado, nascido de dados mal interpretados do passado, de torniquetes mal aplicados. E o que os dados de hoje dizem? As diretrizes modernas, ancoradas em dados de milhares de aplicações no trauma tático recente nas últimas décadas, provam exatamente o oposto. A hesitação gerada por esse medo é letal. O medo mata mais que o torniquete. Muito mais. A ciência médica atual estabelece que os torniquetes modernos podem permanecer aplicados, bloqueando totalmente o fluxo sanguíneo de um membro por até 2 horas, sem causar praticamente nenhum dano permanente aos tecidos ou nervos. 2 horas? Isso é tempo mais do que suficiente para chegar a um hospital na imensa maioria dos casos urbanos. Sim, o risco de uma pessoa sangrar até a morte em 3 minutos é absoluto e irreversível. O risco de uma complicação no membro por causa do torniquete é estatisticamente ínfimo. O controle mecânico através do torniquete não é sacrificar uma parte do corpo, é garantir que o corpo todo chegue vivo à mesa de cirurgia. Então a regra de ouro atual é: prioriza-se a vida do sistema inteiro e a equipe do hospital resolve a restrição de fluxo do membro depois. Perfeito, faz total sentido. É o básico da sobrevivência. Mas e quando o ferimento está em um lugar onde aplicar um torniquete é fisicamente impossível? Porque o documento cita as chamadas áreas de junção anatômica, como a virilha, as axilas e a base do pescoço. Exato, as áreas de transição. Nesses locais, as artérias são gigantescas, mas não tem como você envolver a área com uma faixa e apertar. Qual é a física para estancar algo assim na axila, por exemplo? Nesses casos, a técnica indicada é o preenchimento da ferida, amplamente conhecida na área de trauma pelo termo inglês wound packing. Isso deve ser seguido por uma compressão direta extremamente vigorosa e contínua em cima do preenchimento. Sabe que eu pensei nessa técnica usando uma analogia de encanamento doméstico de novo? A do encanamento funciona perfeitamente aqui. Pois é, pensa bem. Um torniquete funciona para um cano externo que pode ser acessado por todos os lados. Se há um vazamento em uma mangueira de jardim, basta dobrar ou apertar de fora para dentro e o fluxo para na hora. Certo. Mas, para uma junção complexa, imagina um encanamento que está embutido profundamente dentro da parede, com uma artéria que passa na axila, protegida por trás do osso. Apertar a parede do lado de fora não resolve o vazamento lá dentro. É preciso ir direto na fonte do problema. E é aí que entra o preenchimento. Sim. O socorrista tem que preencher aquele espaço oco, fisicamente, empurrando o material da gaze para dentro do corpo da pessoa, até a origem do sangramento, para estancar o fluxo de dentro para fora. É uma ideia que soa meio brutal, confessamos, mas mecanicamente é muito lógica. E tem que ser brutal mesmo para salvar a vida. A sua analogia do encanamento embutido ilustra perfeitamente a biomecânica da técnica. Nas junções, essas artérias muito calibrosas, como a femoral na virilha, passam protegidas por estruturas ósseas bem complexas, como a pelve. Então a pressão externa não chega nela. Não chega. A pressão externa simplesmente esmaga tecidos moles, gordura e músculo ao redor, mas não consegue interromper o fluxo do vaso rompido lá no fundo. O preenchimento da ferida exige que o socorrista insira a gaze, idealmente hemostática, diretamente no trajeto do ferimento até ele sentir a resistência da artéria que está sangrando. Empacotando tudo. Empacotando a cavidade o mais firmemente possível, não deixando espaço livre. E há um detalhe químico muito importante quando falamos das gases hemostáticas que são mencionadas nas diretrizes. Porque elas não são apenas um pedaço de algodão glorificado que absorve o sangue, certo? Tem tecnologia aí. Correto. As gases comuns funcionam criando apenas uma barreira física. Elas absorvem e ajudam a pressionar. Já as gases hemostáticas são impregnadas com agentes químicos ativos de ponta, como caulin ou quitosana. E o que isso faz no sangue? Quando essas substâncias entram em contato com o sangue fluindo na cavidade, elas provocam uma reação química quase instantânea. Elas aceleram violentamente a cascata natural de coagulação do corpo. Então, elas formam um coágulo artificial robusto diretamente na fonte do vazamento. É a física de empacotar a ferida sob pressão, combinada com essa química de ponta, agindo em questão de segundos. Incrível.
O que nos leva diretamente para a próxima parte fundamental do documento. Com que, exatamente, essas intervenções devem ser feitas? Porque para executar esse preenchimento ou para estrangular uma artéria na perna, o socorrista precisa de recursos. E o treinamento divide o chamado arsenal de resgate em 3 níveis de preparação: básico, intermediário e avançado. Essa escala de níveis demonstra que a capacidade de resposta cresce junto com a preparação prévia que a pessoa teve. No nível básico, o foco está no improviso estruturado. Que é o que a maioria das pessoas tem acesso fácil. Exato. Utilizam-se materiais de proteção, como luvas, além de gases comuns, ataduras e curativos compressivos. É o equipamento de contenção mecânica simples, voltado para ferimentos que não requerem uma intervenção drástica ou para aquela estabilização até a chegada de algo melhor. Mas é quando o material descreve o nível intermediário que, na minha leitura, a transição de caixinha de primeiros socorros de farmácia para o trauma real acontece de verdade. Aqui, as diretrizes começam a especificar equipamentos altamente testados. Eles falam de torniquetes táticos dedicados, não um cinto de couro ou um cadarço, mas dispositivos com uma catraca mecânica forte. O improviso tem limite. Porque um cinto improvisado quase sempre falha, enquanto o torniquete tático funciona tão bem. Porque a física não colabora com o cinto. Um cinto de calça, uma gravata ou qualquer tecido liso não conseguem gerar a pressão circunferencial necessária para esmagar uma artéria profunda contra o osso. E mesmo que você consiga apertar muito, eles tendem a esgarçar ou você não consegue manter a tensão travada. A mão cansa, o tecido cede. Isso. Um torniquete tático homologado, por outro lado, possui uma haste rígida, que é a catraca, e ela atua como uma alavanca de torção real. Ela permite aplicar uma força de esmagamento contínua e, o mais importante, travá-la no lugar de forma que o material não afrouxe nunca mesmo com o movimento do resgate. É uma obra de engenharia dedicada exclusivamente à oclusão de fluxo. No nível intermediário também aparece algo chamado selo de tórax, que é voltado para ferimentos perfurantes na região pulmonar. Por que simplesmente colocar um curativo cheio de ataduras no peito de alguém com um ferimento profundo não funciona? Essa é outra questão fascinante de física biológica. Física pura, né? Pura. A respiração humana funciona baseada em pressão negativa. O diafragma desce e cria um vácuo que puxa o ar pelas vias aéreas, pela boca e nariz, para inflar os pulmões. O peito em si é uma caixa selada hermeticamente. Certo. Se há um buraco no tórax devido a um trauma, uma facada ou um tiro, o ar externo começa a ser sugado para dentro da cavidade torácica por esse buraco, em vez de ir para os pulmões pela boca. O ar entra pelo caminho mais fácil. Exato. E o ar começa a se acumular no espaço ao redor do pulmão, dentro da caixa torácica, e eventualmente a pressão esmaga o próprio pulmão, impedindo-o de inflar. O selo de tórax não é apenas um adesivo forte. Muitos possuem válvulas unidirecionais. Válvulas? Como assim? O selo impede que o ar entre pelo buraco quando a pessoa inspira, mas permite que o ar ou sangue que já estão acumulados lá dentro saiam pela válvula quando ela expira. É um dispositivo de restauração do vácuo essencial para a respiração continuar. Genial! E aí passamos para o nível avançado, que acumula tudo que a gente já mencionou aqui, sugere portar múltiplos torniquetes para lesões massivas e traz aqueles hemostáticos químicos de ponta que você explicou. Mas, observando atentamente a composição desses kits nos documentos, tem um item presente a partir do nível intermediário que parece não pertencer àquele ambiente altamente tecnológico. Eu sei exatamente de qual item você está falando. Pois é, no meio de selos valvulados e torniquetes de catraca com polímero militar, as diretrizes exigem que o kit contenha um simples marcador permanente. Uma caneta. A função listada é anotar a hora exata da aplicação do torniquete. Por que registrar o horário com uma caneta é tratado como tecnologia de ponta, tão vital quanto o próprio dispositivo que estanca o sangue? Porque o marcador permanente representa algo que a tecnologia sozinha não resolve: a continuidade do cuidado. A caneta não tem função fisiológica nenhuma na ferida em si, claro, mas ela constrói a ponte de comunicação mais crítica entre o caos da rua e o ambiente controlado do centro cirúrgico.
Como assim? Pode explicar como isso funciona na prática, quando a vítima chega lá no hospital? Imagina a cena. Um paciente gravemente ferido chega à emergência de um hospital. A equipe médica não sabe o que aconteceu, não conhece o paciente, a confusão na sala de trauma é total. Tudo que eles veem é um indivíduo em choque e um torniquete apertado na perna dele. Se não há informação registrada sobre quando aquilo foi colocado, o cirurgião se depara com um dilema cego. Ele não tem os dados da equação. Não tem. E o tempo muda tudo. Se aquele membro ficou sem sangue por 20 minutos, a conduta cirúrgica é uma. Agora, se ficou sem oxigenação por 3 horas, o tecido daquela perna acumulou toxinas metabólicas gravíssimas, como potássio e ácido lático, em níveis altíssimos. E se ele soltar o torniquete sem saber disso? Se o cirurgião soltar o torniquete abruptamente, sem o preparo medicamentoso prévio adequado, essa enxurrada de toxinas volta de uma vez para a corrente sanguínea e pode causar um choque tóxico, podendo até parar o coração do paciente na mesa de operação. Meu Deus! Saber o tempo exato dita se a equipe foca em revascularizar o membro imediatamente ou se eles precisam administrar medicamentos sistêmicos massivos antes para evitar esse choque tóxico. É de vida ou morte. Então, o marcador é, na verdade, comunicação pura em forma de equipamento de resgate. A clareza do dado anotado na pele da pessoa ou no próprio equipamento dita a estratégia de sobrevivência a longo prazo. É como se fosse uma corrida de revezamento, né? Ótima analogia. O socorrista corre a primeira etapa, a mais brutal de todas, durante aqueles 3 a 5 minutos iniciais, anota o tempo, como quem passa o bastão para frente, e a equipe cirúrgica assume para a reta final de restauração. Se fôssemos sintetizar toda a inteligência profunda presente nestas diretrizes de sangramento zero que vimos hoje, poderíamos agrupá-la em princípios operacionais muito claros. Quais seriam os pilares? O primeiro é o reconhecimento preciso e rápido, eliminando o fator pânico e substituindo isso pela avaliação visual e volumétrica. Lembra da métrica da garrafa de água de 250 ml? E os sinais físicos de falha no sistema circulatório? A palidez, a confusão mental. Exato. O segundo pilar é a escolha anatômica correta do equipamento e a ação imediata, sem hesitar. Compressão direta para locais de pouco fluxo, preenchimento com gás hemostática para junções anatômicas complexas e a aplicação implacável de um torniquete para braços e pernas. Sem medo de perder o membro. Sem medo. E o terceiro pilar é a organização escalável dos recursos, compreendendo que a eficácia mecânica exige ferramentas específicas, que vão desde a luva de proteção básica até a caneta marcadora, passando pelos torniquetes homologados. Tudo isso, invariavelmente, ditado pela urgência extrema daquele relógio de 3 a 5 minutos. O que, mais uma vez, nos traz de volta aquela música tocando no rádio. Toda essa sabedoria e todo esse conhecimento técnico, extraídos diretamente do caos dos traumas civis e militares, levam a uma reflexão final que, assim, altera fundamentalmente o modo como enxergamos a nossa própria segurança no dia a dia. Com certeza. As fontes que analisamos deixam algo muito claro. A capacidade de reverter a causa número 1 de mortes evitáveis no trauma não está guardada a 7 chaves atrás das portas automáticas de um hospital moderno e brilhante. Não depende dos médicos. Não depende de equipamentos caríssimos de ressonância magnética ou de infraestrutura estéril. Esse poder, a capacidade literal de pausar a morte até a ajuda chegar, está posicionada nas mãos daqueles que já estão presentes no local no exato segundo em que o pior acontece. É o que nós podemos chamar de descentralização definitiva da sobrevivência. O avanço da medicina tática não é mais sobre o hospital estar pronto esperando a vítima, é sobre a própria sociedade estar pronta. E é um pensamento que desafia a forma como os espaços diários são organizados por todos nós. Pensa comigo, se a ciência médica prova que as maiores janelas de sobrevivência se fecham em poucos minutos, a estrutura ao redor das pessoas reflete isso hoje? Na maioria das vezes, não. Pois é. O porta-luvas de um carro de família, a gaveta principal de um escritório administrativo, a mochila de esportes que a gente leva para um parque no fim de semana. Quantos desses ambientes rotineiros abrigam um torniquete tático ou uma gás hemostática, preparados para vencer essa margem de 3 minutos? É a provocação perfeita para quem está nos acompanhando hoje. O material que destrinchamos
prova matematicamente que uma vida pode ser salva com a ferramenta certa e a mentalidade decidida. A grande reflexão que fica, para além dos protocolos e jargões médicos, é sobre a preparação de cada um. Se a ampulheta dos 3 minutos virar repentinamente, a diferença entre uma tragédia inevitável e uma vida prolongada dependerá não de uma ambulância distante com a sirene ligada, mas da decisão da pessoa mais próxima de não ser apenas uma testemunha do que está acontecendo. Assumir a responsabilidade. E essa é a mudança de paradigma que realmente importa e que a gente espera que ecoe aí do outro lado. Continuaremos explorando essas complexidades vitais. Até o nosso próximo mergulho profundo.